Em pleno 2022, ano de Copa do Mundo, faltando menos de 3 semanas para iniciar-se esse grande campeonato tão esperado, e você ser cortado da sua seleção por causa de lesão, né? Não tá fácil pra ninguém, né, pessoal? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês 12 jogadores que foram cortados de suas seleções por causa de lesão. Eu sou o Arthur, bem-vindo ao Sofá do VAR. Iniciando o primeiro nome da nossa lista, temos o jogador mexicano Tecatito Corona. Atualmente joga pela equipe do Sevilha. Ele é um atacante muito versátil, atuando tanto pelos meios e tanto pela ponta direita, muito rápido e muito eficaz quando o assunto é gols. O jogador de 29 anos não irá atuar na Copa do Mundo do Catar, pois teve uma lesão muito grave, uma ruptura de fíbula e de ligamentos do tornozelo, em um jogo pelo Campeonato Espanhol pela equipe do Sevilha. Previsão para o retorno do jogador é apenas 2023, então, né, pessoal? Ficar de olho aí. A seleção do México já não é uma seleção tão forte assim e provavelmente vai sentir esse baque aí. E em segundo lugar na nossa lista, infelizmente, o nosso meio-campista Philippe Coutinho. O jogador saiu durante o treino antes do jogo contra o Manchester United. O técnico Unai Emery confirmou à imprensa que o jogador não volta a jogar agora, apenas depois da pausa para a Copa do Mundo, devido a uma lesão grave na sua coxa. Essa notícia saiu em primeira mão, galera, e só lembrando a vocês que a lista de convocação da seleção brasileira sai segunda-feira, dia 7/11, às 13 horas. Infelizmente para a nossa seleção, Philippe Coutinho não fará parte dela. Porém, certamente agora com a falta do Coutinho, o Tite vai ter que optar por um jogador mais novo ali pelo meio campo e quem sabe até abrindo mais uma vaga, né, para alguma dúvida, alguma incógnita que ele tava. A gente lamenta muito aí pela lesão do Coutinho, mas isso é o futebol, né, pessoal? Em terceiro lugar, temos o zagueiro uruguaio Ronald Araújo. O zagueiro que atualmente joga pela equipe do Barcelona sofreu uma lesão grau 3 no músculo adutor da coxa em um jogo pelo Campeonato Espanhol e também ficará de fora da Copa do Mundo agora em novembro. Infelizmente, uma péssima notícia aí para a seleção uruguaia, acabou perdendo o nome de referência lá na zaga, né? Sabemos que a seleção uruguaia ela é muito boa do meio para frente, porém do meio para trás, ali nas laterais, ali na zaga, não tem uns nomes muito de peso, né, que possa estar suprindo a necessidade um do outro, e vai ser um baque muito forte para a seleção uruguaia aí, perder o Ronald, que mesmo sendo um jogador muito jovem, com 23 anos, ele já mostra aí que ele tem capacidade não só de ser titular, mas também até mesmo para ser capitão aí da seleção uruguaia. A seleção uruguaia com certeza vai ter sérios problemas para estar fazendo a substituição aí de Ronald Araújo. Em quarto lugar na nossa lista temos a seleção holandesa com o meio-campista Georginio Wijnaldum. Para quem não conhece, o Wijnaldum ele é um jogador que foi recém-contratado pela equipe da Roma, tendo passagens pelo futebol inglês, pela equipe do Liverpool e também tendo passagens pelo futebol francês pela equipe do Paris Saint-Germain. O Wijnaldum, logo num dos seus primeiros jogos na pré-temporada, acabou tendo uma lesão muito grave, uma fratura de tíbia e fíbula na perna direita, e com isso também irá desfalcar sua seleção na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Bem, o Wijnaldum, né, pessoal, sem palavras, não tem como a gente estar querendo comparar, porque a gente sabe que o cara ele é um gênio, se bem ele não teve uma passagem muito boa ali pelo Paris Saint-Germain, mas onde ele passou ali pelo Liverpool, fez história, trouxe Champions League, um meio-campista muito bom, tanto no ataque, tanto na defesa, pode também fazer um falso volante ali, um meio armador, e a seleção holandesa com certeza vai sentir muita falta do Wijnaldum, pois ele é um jogador que com toda certeza vai ser muito difícil substituir. Em quinto lugar na nossa lista, temos o atacante português Diogo Jota. Para quem não conhece o Diogo Jota, que ele atua no campeonato inglês pela equipe do Liverpool, fazendo o trio de ataque nada menos nada mais do que Mohamed Salah e Luiz Dias. Diogo Jota acabou tendo uma lesão muito séria na panturrilha, tendo uma ruptura do músculo sóleo da panturrilha direita, nos minutos finais do clássico contra o Manchester City. Bem, né, pessoal? Para quem conhece aí o Diogo Jota, sabe que ele é um jogador de extrema qualidade, um atacante muito arisco lá na frente, tanto para deixar os seus companheiros na cara do gol, tanto até mesmo para finalizar, mas Portugal que lute. Em sexto lugar na nossa lista, temos a seleção inglesa com o lateral Reece James. Reece James é um jogador que atua no campeonato inglês pela equipe do Chelsea. Reece James acabou sofrendo uma lesão gravíssima, teve uma lesão muito grave mesmo, teve uma ruptura de ligamento barra fratura de patela no seu joelho direito, e com isso também é um desfalque certo já para a Copa do Mundo de 2022. Bem, o Reece James, né, para quem conhece um pouquinho do futebol
futebol dele, sabe que ele é um lateral barra ala, ele é muito ofensivo ali, muito agressivo ali pela lateral direita, se bem que ele tem meio que umas deficiências na defesa, né, mas mesmo assim, com certeza, né, ele é um grande nome aí que o técnico da seleção inglesa aí vai ter muita dor de cabeça para estar substituindo. Em sétimo lugar na nossa lista temos também a seleção inglesa novamente com o lateral esquerdo Ben Chilwell. O Ben Chilwell é um lateral que ele atua no campeonato inglês pela também equipe do Chelsea e que também irá perder o Mundial, pois também foi diagnosticado com uma lesão no tendão após a partida contra o Dinamo Zagreb pela Champions League. O clube até iniciou um trabalho de reabilitação intensiva com o jogador para restabelecer as condições físicas, porém é quase 98% de certeza que Ben Chilwell não irá também participar da Copa do Mundo. Bem, falar o que, né, pessoal? A seleção inglesa aí já perdeu o Reece James lá pela lateral direita, perdeu o Ben Chilwell pela lateral esquerda e com certeza vão ter muita dor de cabeça para estar substituindo qualquer um desses nomes aí. E o oitavo lugar da nossa lista vai ficar com a seleção francesa com seu meio-campista Paul Pogba. Para quem não sabe, né, o Pogba aí que algumas semanas atrás o fato do irmão dele ter vindo à mídia falar que ele veio tocar um tamborzinho pro Mbappé se bater e tal. Aparentemente, né, eu acho que o Mbappé estava muito bem protegido, acabou voltando pro Pogba. Pogba também vai ser um grande desfalque para a seleção francesa. Ainda na pré-temporada europeia, ele teve uma lesão séria no seu joelho, precisou passar por cirurgia e mesmo retornando aos treinos, ele sentiu uma outra lesão muscular na parte do músculo adutor da coxa e já é certeza, pessoal, Pogba não irá participar da Copa do Mundo do Catar. É um gênio no meio-campo. Quem acompanha aí o Pogba, tanto que já atuou pelo Manchester United e agora de volta na Juventus, é um jogador que ele faz sim diferença, protege muito bem a bola, faz gols, tem um chute muito agressivo de fora da área e certamente vai fazer muita falta aí também para a seleção francesa a presença de Paul Pogba no seu meio campo. Em nono lugar da nossa lista temos o também francês N'Golo Kanté. Para quem não conhece, o Kanté ele é um meio-campista barra volante que atua no campeonato inglês pela equipe do Chelsea. O Kanté, pessoal, é um jogador muito importante na equipe do Chelsea, ele é o rei do desarme, ele dá um apoio defensivo muito bom e certamente a seleção francesa também vai sentir muita falta dele, ainda mais porque já perdeu o Pogba, né? E ainda mais perdendo o Kanté é muito sério, pois como ele teve uma lesão no adutor da coxa, a previsão de volta dele é só em 2023, então aí a França vai ter sérios problemas aí para estar substituindo o Kanté, até mesmo pela qualidade no desarme dele, tanto no desarme, tanto no apoio defensivo que ele dá, né? Ele dá aquela segurança ali no meio campo e realmente vai ser complicado aí para a seleção francesa substituir o Kanté. E em décimo lugar da nossa lista, galerinha, temos o também francês, o zagueiro Kimpembe. O zagueiro Kimpembe, pessoal, ele atua pelo campeonato francês, ali pela equipe do PSG, ele é titular, ele já estava se recuperando de uma lesão na coxa, e porém num dos últimos jogos do PSG ele acabou tendo uma lesão muito mais grave do que a da coxa. E como ele estava em fase de recuperação, já não estava 100%, ele acabou tendo uma lesão ali no tendão de Aquiles, num dos últimos jogos do Paris Saint-Germain e também vai desfalcar a seleção francesa, pessoal. Né, pessoal? Falar o quê? A seleção francesa já tá com dor de cabeça por perder o Pogba ali no meio campo e na armação, perdeu o Kanté como volante barra defesa e... pessoal, a bruxa tá solta aí pro lado da seleção francesa, né? E em 11º lugar na nossa lista, temos o atacante alemão Timo Werner, considerado por muitos um dos maiores nomes dessa nova geração alemã de futebol. Para quem não conhece Timo Werner, ele já tem grandes passagens pela equipe inglesa do Chelsea e atualmente joga no futebol alemão na equipe do RB Leipzig. Infelizmente, ele também está fora da Copa do Mundo. No último jogo do RB contra o Shakhtar Donetsk, em uma dividida dura, Werner acabou deixando o jogo com fortes dores no seu tornozelo. Após ter passado por exames, a equipe médica do clube veio a público informar que o jogador não sofreu uma simples lesão, e sim um trauma mais sério, uma fratura no seu tornozelo, e com isso deixando a promissora estrela fora da Copa. Mas e aí, eu pergunto pra vocês, será que o Werner vai fazer falta nessa seleção alemã? Tem muita gente que diz aí que ele erra muito gol fácil, mas muita gente gosta que ele é um jogador de raça, ele é um jogador que tem muita velocidade. Digam aí, ele vai fazer falta na seleção alemã?
E por último, mas não menos importante, em 12º lugar na nossa lista temos o jogador sul-coreano Hong Min-son. Inclusive, é uma das lesões mais recentes que temos na nossa lista. Nessa última terça-feira pela Champions League, durante o jogo do Tottenham vs Olympique de Marselha, em uma dividida por alto, Son acabou se chocando com outro jogador do Olympique. De primeira, todos acharam que não seria uma lesão tão séria, mas depois de rever o vídeo em câmera lenta ficou claro que infelizmente se tratava de uma fratura. Após o jogo, foi constatado que o atacante sul-coreano teria que passar por uma cirurgia de reconstrução do osso zigomático da face, no caso conhecido como a maçã do rosto, pessoal. E com certeza com isso se tornando uma dúvida para a Copa do Catar. Complicado, né, pessoal, falar sobre essa situação. Son vinha jogando no mais alto nível possível, vinha destruindo no Tottenham e com certeza ele ia fazer uma Copa do Mundo aí e ajudar bastante a sua seleção. A gente deseja força do mundo, melhoras aí pra ele, que ele volte a treinar e que 2026 ele venha com tudo com a sua seleção. Mas falem pra mim, qual desses desfalques é o pior? Qual seleção vai sofrer mais com o desfalque? Deixem pra mim a opinião de vocês nos comentários. Se inscrevam no canal, um forte abraço, valeu, fui!